meu amigo, olá, minha amiga. Sou Denilson Paredes. Estou aqui para convidar você para assistir com a gente a gravação de um debate que eu tive a oportunidade de participar a convite do meu amigo João Negrão, jornalista que já atuou aqui em Rondonópolis, que atualmente está baseado em Brasília. E nós debatemos com o jornalista, o professor universitário, um grande ser humano, Hélio Doyle, que é membro da equipe de transição do governo Lula na área da comunicação. Participaram com a gente as jornalistas Magda Matos e Aline Marques, e o debate foi extremamente produtivo. Tratamos de vários assuntos inerentes à política nacional, mas principalmente à política de comunicação do novo governo. E como foi uma coisa muito bacana, a gente está compartilhando com vocês a partir da vinheta. Fique aí e assiste com a gente. Obrigado, Hélio. Eu agradeço você por tempo aí na sua agenda, né, para nos atender aqui. Eu informei, né, o Hélio dividiu comigo aqui o programa Bate-Papo com o Hélio Doyle. Por conta da campanha, a gente suspendeu, e agora o Hélio incorpora aí na equipe de transição do governo Lula, e a gente não sabe quando é que a gente vai voltar com o Bate-Papo com o Hélio Doyle, né, Hélio? Negrão, dá muito trabalho lá na transição, né? Vamos ver até quando vai isso aí. Ótimo, maravilha. Então, apresentar o Hélio aqui, fiz uma pequena apresentação, né? O Hélio Doyle é jornalista e escritor. O Hélio, ele foi secretário de comunicação social e também chefe da Casa Civil em alguns governos do Distrito Federal. Se ele quiser falar um pouco sobre isso também, é analista político, consultor político também. Já trabalhou, já coordenou várias campanhas eleitorais vitoriosas. Hélio, eu convidei para participar aqui da nossa entrevista 3 colegas queridos. Vou começar pelas mulheres aqui. Vamos lá, primeiro. Magda é jornalista, ela é membro da diretoria do Sindicato de Jornalistas de Mato Grosso. Tudo bem, Magda? Seu som tá mutado aí. Bom dia, tudo bem? Agradeço a oportunidade. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, virtualmente, né, Hélio? Sou bastante fã do trabalho de vocês dois. Obrigado, Magda. Bom dia. A Aline Marques, jornalista, ela é editora do portal Leia Agora, né? Leia Agora. Ele também é uma colega. Bom dia. Primeiramente, bom dia, João, obrigada pelo convite. Bom dia, Hélio, é uma honra estar aqui participando desse bate-papo. Magda, que a gente se conhece muito mais por grupos aqui, né? Mas também é uma honra estar dividindo aqui a telinha e esse bate-papo com vocês, gente. Obrigada mesmo. E o meu amigo Denilson Paredes. Denilson Paredes, jornalista lá em Rondonópolis, Mato Grosso. Trabalhou em vários veículos aqui em Mato Grosso e ele agora está enveredando por um projeto pronto. Pessoal, vamos avançar aqui, porque eu tomei muito tempo de vocês, eu fiz os cálculos errados aqui, acabou a gente perdendo, não perdendo porque os temas foram os primeiros temas muito importantes, e até por isso mesmo, por ter sido muito importantes, eles acabaram consumindo um certo tempo. Eu vim com o Hélio aqui a gente tratar de alguns temas, né? O primeiro deles é a transição para o governo Lula, no qual ele participa da equipe no grupo da comunicação social. A gente falar um pouco sobre isso, como que está se desenvolvendo lá no CCBB, o Centro Cultural do Brasil, os trabalhos. Quero que ele analise também para a gente aqui, né, que eu estou chamando dessa sanha do mercado que vem chantageando o presidente. A Priscila até mencionou isso aqui, né? Então, os convidados mencionaram essa situação. Ele vai analisar isso também e falar dessas insanidades aí dos bolsonaristas fascistas nas portas dos quartéis pedindo golpe militar. Obviamente, os nossos colegas convidados podem perguntar o que quiser para o Hélio. Se ele puder responder, ele vai responder. Eu só tenho uma pergunta aqui engatilhada, João. É claro. Então, Hélio, eu sou jornalista de esquerda, declaradamente de esquerda, e sou das pessoas que batalham no dia a dia aí pela democracia. E uma coisa que tem me preocupado muito, eu estou afastada da direção do sindicato desde o ano passado, mas estou novamente na chapa única, que vai ter eleição agora, nos próximos dias, e
muito provavelmente estaremos aí novamente na luta com o Sindijor e temos aí um apreço e uma proximidade muito grande com a FENAGE, com a FISE, e a gente tem tido essa preocupação da questão comunicacional no próximo governo. Então, como petista, como jornalista, como ser humano, como brasileira, uma das preocupações que eu tenho é essa avaliação. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação do que foi a comunicação social dentro dos governos petistas, ali de 2003 até 2015, até o golpe. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que a equipe de transição, agora do novo governo, tem pensado nessa questão da regulamentação da mídia, na atualização da legislação. Quais são os planos para esse novo governo frente a essa necessidade dessa regulamentação que as pessoas têm confundido um pouco com ditadura, com censura? Qual é a preocupação que vocês estão tendo enquanto equipe de transição? Bem, Magda, a transição é dividida em grupos temáticos. O grupo do qual eu participo, que é a comunicação social, ele começou, a primeira reunião dele foi na quarta-feira. Então, nós tivemos reuniões na quarta e sexta, ontem. Tivemos reuniões, com exceção de ontem, o dia todo. Ontem foi apenas a tarde. Então, está muito no início. Então, houve elaboração de planos de trabalho, definição de escutas. Já tivemos uma reunião junto com o grupo de comunicações, mas a questão das comunicações, da internet, telefonia, etc., de uma reunião conjunta com o Ministério das Comunicações. Já ouvimos um relatório do Ministério das Comunicações. Eu estou dizendo isso porque assim, nós estamos muito no início, nós ainda não tivemos tempo e condições de discutir com mais profundidade essas questões todas. Há uma preocupação com esse tema que você levanta, que é uma preocupação, inclusive, política, por essa questão que você colocou. E muitas vezes, quando se regular a mídia, regular esse setor, passa uma ideia de tentativa de censura, tentativa de cerceamento, e absolutamente a gente sabe que não é isso. O que eu posso te dizer é que no grupo de comunicações, comunicações integrado com o Bernardo, pelo Jorge Vidar, pelo César Paredes e outros, nesse grupo, a questão da regulação das plataformas, das grandes plataformas, está sendo discutido sobre as plataformas. Nós vamos ter também, naturalmente, a questão das concessões de rádio e televisão, que também estão afetas a esse grupo. São concessões públicas que exigem regulamentação, exigem regulação, estão sujeitas à renovação dessas concessões. Então, esse é um tema mais afeto a comunicações. Comunicação. Mas a gente sabe como é isso. E nós vamos discutir a questão, fundamentalmente, a questão da internet. Mas a discussão ainda está muito inicial. Como eu falei, são 3 dias apenas de reuniões que nós tivemos. E até para elaborar o plano de trabalho, nós tomamos praticamente um dia todo. Olha, você está no CCBB, não? Bom, a reunião são lá. Não, eu digo agora. Você tá... Não, agora não. Hoje não. Tá num cenário diferente. Mas, Hélio, eu queria pedir para você dar uma verificada no seu som. Ele está tendo uma certa interferência. Quem quer fazer pergunta agora? Aline? Eu posso fazer? Primeiro as mulheres, né, João? Boa tarde. Não, eu queria, como o João disse, né, essa questão das manifestações, aqui em Mato Grosso, por exemplo, é um estado genuinamente bolsonarista, e as manifestações estão muito fortes. Inclusive, neste sábado intensificou os bloqueios nas rodovias, mas assim, o que eu queria saber, o
presidente Lula falou muito durante a campanha, é pacificar o país. Eu acho que a comunicação tem um papel fundamental nisso, de como se comunicar, né, fora da bolha da esquerda, fora dessa bolha, e entrar na bolha bolsonarista e tentar se comunicar com essas pessoas. Se esses bloqueios, por exemplo, essas manifestações seguirem até a posse, como vai ser trabalhada essa comunicação? Isso é uma coisa que me preocupa. Como vai comunicar e furar essa bolha? Isso tem sido discutido nessa questão da transição. Eu sei que trabalha muito mais com gestão, né, e algumas questões aí da legislação também, da comunicação, mas eu queria falar um pouquinho mais dessa comunicação direta, furar essa bolha e comunicar com essas pessoas. O que vai ser feito nessa área da comunicação para atingir essas pessoas e como pacificar, né, como disse o presidente Lula durante a campanha. Olha, o nosso GT, o Grupo de Trabalho de Comunicação, a função dele é fazer um diagnóstico da atual situação da área de comunicação do governo, que inclui a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, inclui a SECOM, inclui a EBC, fazer o diagnóstico, apontar riscos para o futuro governo nessa área, por exemplo, contratos que não estão sendo executados, ou contratos que podem terminar e deixar o governo na mão, como é que vai ser a cobertura da posse do presidente Lula, a EBC já está cuidando da posse do presidente Lula. Então, assim, estou dando exemplos, tá? Verificar riscos e apontar propostas para esses órgãos no futuro governo. Nós temos consciência que nós não estamos fazendo um programa de governo. O governo já existe, e temos consciência também que não seremos nós necessariamente que estaremos dirigindo a área de comunicação social do governo, seja na SECOM, seja na Secretaria de Imprensa, seja na EBC. Então, esse é o nosso papel. Eu estou te dizendo isso para dizer que a estrutura de comunicação do PT, dos partidos aliados, do presidente Lula, ela continua funcionando. Então, por exemplo, o Sidônio foi o responsável maior pela comunicação do governo, ele está trabalhando. Ontem ele estava lá no CCBB. O Ricardo Amaral está chefiando a área de imprensa. O Lula, nessa viagem, está acompanhado. Então, eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, assim, que nós não somos responsáveis por essa questão agora. Nosso trabalho não é a comunicação na transição. A comunicação nesse período de transição afeta a outros personagens, alguns desses que eu citei. Agora, é óbvio que nós estamos vendo a situação que nós estamos. Há, evidentemente, uma tentativa de reação dessa extrema-direita, uma extrema-direita que, ao contrário do que alguns pensam, não está agindo desarticuladamente, ela está agindo com articulação. Saiu ontem uma reportagem do Portal mostrando a movimentação na Casa do Lago Sul, aqui em Brasília, que é uma área nobre aqui de Brasília, alugada pelo PL para a campanha de Bolsonaro, que hoje é o quartel-general desse movimento, chefiado pelo general Braga Neto, enquanto o Bolsonaro permanece recluso no Palácio do Alvorada. Então, há esse movimento, nós temos que enfrentá-lo. Eu acho que o momento da posse vai ser fundamental, vai ser muito importante. Eles estão deixando claro que eles vão continuar mobilizados até a posse. E vão fazer de tudo para criar problema, para criar confusão. É interessante como eles se animam com fake news. Aí chega uma notícia, o Alexandre Moraes foi preso, aí eles comemoram, Alexandre Moraes preso. Aí chega a notícia, aguardem mais 72 horas que algo muito importante vai acontecer. Aí eles ficam lá esperando que em 72 horas algo importante acontece. Não acontece, aí eles vêm com uma outra história. A Carla Zambelli está lá nos Estados Unidos em contato com a Comissão de Direitos Humanos, sei lá o quê, e eles vão intervir aqui. Aí a Carla Zambelli só faz compras nos Estados Unidos, vai lá para fazer compra, para tirar onda, e não acontece nada. Então nós temos que enfrentar isso. É real, nós temos que enfrentar isso. E é claro que numa política de comunicação do futuro governo, essas questões que você coloca têm que estar presentes. Elas têm que estar muito presentes.
Assim, como é que você chega à sociedade? Eu nem falaria em romper a bolha bolsonarista, porque a gente conhece razoavelmente a composição desse bolsonarismo, que eu tento chamar hoje de extrema-direita, de fascistas. Né? Agora eu saiba que nem todos são ideologicamente fascistas, o comando é fascista. O comando desse movimento é fascista. Braga Neto é fascista. O Negrão já ouviu falar isso várias vezes. Recente falar isso. Braga Neto é fascista. Bolsonaro é fascista. O comando é fascista. Agora, muitos desses integrantes não têm a menor ideia do que seja o fascismo. São caras que pedem golpe militar e ficam chorando quando a polícia vai lá e joga um spray de pimenta. É como já aconteceu em alguns lugares. Aí eles ficam chorando, violência. Eles não sabem o que é um golpe militar, eles não sabem o que é um governo militar. Muitos deles, claro. Então, eu acho que essa preocupação de comunicar com a sociedade, de chegar àquelas pessoas que não recebem hoje comunicações, que muitas vezes estão sendo formadas apenas por essas redes bolsonaristas, essas redes de fake news, de gabinete do ódio, é fundamental. A comunicação do futuro governo tem que ser uma comunicação modernizada. Isso é um consenso do nosso grupo de trabalho, até a utilização dessa palavra que eu estou usando agora. Modernizar. Se modernizar, é preciso aprender as novas tecnologias, os novos canais, as novas redes. Não podemos mais funcionar no sistema analógico apenas, das emissoras de televisão, emissora de rádio, agência de notícia, release para a imprensa. Nós temos que buscar formas novas. Com toda razão. É preciso chegar à sociedade e o que nós vamos ter pela frente é uma batalha de ideias. Uma batalha de ideias. A extrema-direita não vai se desmobilizar. O Negrão também já me ouviu falar, olha, Bolsonaro não vai aceitar pacificamente o resultado. Eu sempre falei isso, ele não vai aceitar. Até porque ele anunciava, não é no mérito, não. É porque ele dizia claramente isso, que não ia aceitar. E a extrema-direita não vai aceitar o governo Lula, vai trabalhar intensamente durante todo o tempo. Já começou, durante todo o tempo, para inviabilizar o governo Lula. E nós vamos ter que confrontar isso. Confrontar com as armas democráticas. Estamos numa frente ampla democrática. A própria presença do Alckmin mandando a transição e sendo vice-presidente da República é um exemplo disso. Né? Então, nós vamos ter que confrontar isso com armas democráticas e enfrentar essa batalha de ideias usando todos os recursos que a comunicação nos dá. E não é só a partir de Brasília, não. É o país inteiro que confia nisso. Nilson? Obrigada. João, primeiramente, João Negrão, meu amigo, meu ídolo, obrigado pelo convite de participar desse debate de alto nível aqui com essas pessoas, tá? Professor Hélio Dori, prazer conhecê-lo ainda que virtualmente. E eu sei que o senhor já falou pra gente que, na verdade, não se trata de elaborar plano de governo, se trata de um grupo de debate para debater como é que está a situação, analisar como é que está a situação da comunicação de governo e o que vai esperar, o que o novo presidente vai esperar a partir de 1º de janeiro. Mas eu queria citar duas coisas. Uma primeira que, relembrando que meu colega jornalista, meu amigo Eduardo Ramos fala muito em Rondonópolis, a gente precisa fazer um governo que modifique a questão, que trabalhe a questão cultural. Em outro momento a gente incentivou muito nos outros governos petistas de esquerda a questão da educação e tudo, mas nós trabalhamos uma educação que criou um público consumidor e não necessariamente um público consciente do seu papel. Então acho que tem que ter uma pincelada por esse rumo aí, é meio que uma sugestão, tá? E na questão da comunicação, apesar da gente não estar falando de plano de governo, eu queria que você comentasse uma coisinha para mim. Como é que vai ser a questão da pequena mídia, a capilaridade da comunicação da presidência a partir de 2023? Vai trabalhar só os grandes veículos de comunicação, só as grandes mídias? Existe algum planejamento para que, por exemplo, eu tenho uma iniciativa pequena aqui em Rondonópolis. Essa noite queimaram pneus, colocaram caminhões velhos na rodovia. Segundo a PRF, foi o maior ato criminoso já cometido nas rodovias aqui na nossa região. E uma das grandes formas de se chegar a esse público, desmobilizar um pouco desse público, seria haver uma conexão direta entre Brasília e Rondonópolis, pequenos veículos de comunicação que capilarizassem essa mensagem.
Como é que vai funcionar isso? Me fala alguma coisa, diga alguma coisa pra gente a respeito disso, das pequenas iniciativas midiáticas que atingem um público que às vezes a grande mídia não atinge, mas que tem sido menosprezada historicamente. É uma coisa recente, mas desde que existe, não há uma política de chegar a comunicação dos governos até esse pessoal. O governo Lula vai trabalhar nesse sentido? Denilson, prazer também te conhecer virtualmente, vocês todos. Denilson, olha, eu posso falar sobre intenções. Né? Intenção de fazer isso que você existe, que foi colocado aqui também, é real. Você vê que o próprio presidente Lula, na campanha, ele deu muita atenção aos veículos regionais. Desculpa, eu estou com meio alergia. Aos veículos regionais. Então, essa intenção, ela já foi bastante explicitada, inclusive no nosso grupo de transição. Ela já foi bastante explicitada. Não é possível mais trabalhar a comunicação de grandes centros apenas, ou de grandes veículos, os chamados grandes veículos. É preciso avançar pelo país inteiro, é preciso regionalizar, é preciso atender a todo esse circuito. Por quê? Porque é o que chega nas pessoas. É o que, como você falou, você tem toda a razão, eu concordo com tudo que você falou. Esses veículos são fundamentais, e a gente sabe disso. Mesmo aqui, nós estamos na capital da República, é preciso chegar a veículos menores. É preciso chegar, não basta pegar a chamada grande imprensa. Então, essa preocupação, vamos dizer assim, eu sinto que existe. No nosso GT, embora não esteja ainda, vamos dizer assim, formatada, ela já foi exposta de alguma maneira nas discussões que nós tivemos até agora. Eu acredito que vai ser a política de quem assumir essa área, de quem assumir essa inclusive com relação à EBC, que já há também, embora não haja, deixando sempre claro que não há conclusões ainda, não temos ainda definições para o relatório que nós temos que apresentar, para os relatórios que nós temos que apresentar. Mas algumas coisas já vão ficando claras nas discussões, nas conversas. A própria EBC se transformar, inclusive, uma fornecedora de conteúdo mais consistente para toda essa rede, não só de emissoras de rádio e televisão, mas também para as mídias digitais, para as redes sociais, né? A EBC exercer esse trabalho, TVs comunitárias. Então, é uma preocupação que esse é um diagnóstico real. Esse que você faz é um diagnóstico real e é a plena concordância com ele. Eu tenho a impressão, eu não sei quem é que vai estar lá, mas estará nas nossas recomendações, com certeza. Isso aí será parte das recomendações que nós vamos fazer ao futuro governo. Maravilha. Muito bom. O nosso colega Eduardo Ramos tinha feito essa pergunta, que até o Hélio mencionou a pergunta dele, mas ele fez uma outra. No final, a ABC vai investir na regionalização da cultura. Eu acho que o Hélio já falou um pouco mais sobre isso, mas ele falou da produção de conteúdo. Mas essa questão da regionalização, Hélio? Certamente, isso também já está muito claro. Né? A EBC ela tem não só a obrigação de dar informação, vamos dizer, jornalística, como ela tem a obrigação de ser uma emissora com alto conteúdo cultural. E essa cultura ela está espalhada por todo o país. E a própria programação da ABC, ela não só tem que refletir essa regionalização, como ela tem que trabalhar isso, ela tem que privilegiar isso. Isso aí é pacífico, isso aí também é daquelas coisas. Como eu digo, fico repetindo aqui para também... não tem conclusão, mas está claro, até pela composição do grupo. Nós todos lá no grupo somos de esquerda, somos progressistas, vamos dizer assim. Então, há essa preocupação, que inclusive é obrigação da EBC, que ela não cumpre. A EBC, vocês saberem, ela foi desmantelada pelo Bolsonaro. Começou no Temer, começou no governo Temer, ela começou a ser desmantelada no governo Temer.
Bolsonaro ampliou isso aí. Ela hoje não exerce o papel, ela não exerce sequer o papel bem de uma emissora governamental. Mas ela não é para ser uma emissora governamental, ela é para ser uma emissora pública. Ela é para ser parte do sistema público de comunicação. E isso aí já é quase que uma decisão, para nós também já está muito clara, é que nós vamos separar os canais públicos que devem ser geridos pela sociedade, democraticamente, dos canais governamentais, dos canais oficiais, porque hoje misturou tudo. Vocês sabem que tinha a NBR, que era o canal, vamos dizer, da informação governamental, ele se misturou na EBC. Hoje é toda uma emissora estatal governamental. Nós queremos mudar isso. João, me permite só um complemento aqui. Quando eu conversei com o professor e estava formulando a minha pergunta, eu queria dizer, ele mesmo citou, há pessoas nesses movimentos que não são fascistas, não têm noção sequer do que seja fascismo. Então, essas noções básicas, por exemplo, do que seja direita, esquerda, do que é fascismo, do que é capitalismo, do que é algum outro modelo de governo ou modelo de sociedade, a EBC, os canais de comunicação do governo podem também suscitar esse tipo de debate e amplificar isso de uma forma que chegue a amplos públicos, inclusive assim, ouvindo pessoas do lado de lá mesmo, furando a bolha, não ouvindo só especialistas de esquerda, mas confrontando também pessoas de direita, para que a gente tenha uma noção mais ampla do que seja cidadania. A gente tem uma noção, por exemplo, de que direitos humanos é uma coisa para defender bandido, é algo que não defende o cidadão comum. Então, essas noções assim que a gente vê que grande parte da população tem como equivocada, poderia também ser incorporada como um papel da EBC, dos canais da Presidência da República, do Governo Federal, não só de informar, mas de também formar um pouco de opinião, qualificar essa opinião, para que a gente tenha um debate de forma geral no país mais qualificado. Então, não é propriamente uma pergunta, é um adendo à fala do Hélio Doyle, e assim, eu acho que é uma sugestão também. A gente precisa avançar um pouco nessa situação, porque às vezes a gente comenta ou noticia certos fatos e a gente fala de alguns valores, de alguns conceitos, e esses conceitos são interpretados de formas diametralmente opostos, diferentes por diferentes setores da sociedade, e a gente acaba não conseguindo ter uma comunicação que comunique de fato aquilo, que diga aquilo que a gente quer dizer. Então, talvez assim, para dar uma uniformizada nos conceitos, dar uma marteladinha um pouquinho nessas coisas do que é, o que significa essas coisas que as pessoas tanto falam, tanto são contra, e que a gente sabe que, na verdade, são coisas que foram boladas, são conceitos que foram criados para beneficiar essas pessoas que se opõem a essas coisas, tipo direitos humanos, por exemplo. Compreende? Era essa a intervenção. E isso é parte, isso tem que ser parte de um sistema público de comunicação. O sistema público, ele tem que respeitar pluralismo de ideias, e ele tem que respeitar as diversidades que existem no país, de todos os tipos de diversidade. Diversidade racial, étnica, diversidade de gênero, diversidade regional, diversidade cultural. Todo tipo de diversidade tem que ser respeitado por um sistema público, porque ele não é propriedade de um governo, ele é propriedade da sociedade. E a sociedade deve se manifestar por meio de instrumentos que são criados para isso. Entre eles, o Conselho Curador da EBC, que foi extinto pelo Temer. Quando o Temer assumiu, ele extinguiu o Conselho Curador da EBC. Então, eu concordo plenamente, você está certíssimo. Eu acho o seguinte, quem tem segurança de suas ideias não teme o debate. Não teme debater com o oposto. E esse debate sério, qualificado, ele precisa ser feito. Porque senão, fica assim, nós falamos para a nossa bolha, como foi colocado inicialmente pelo Mário, nós falamos para a nossa bolha, eles falam para a bolha deles. E nós temos que romper, realmente, ela tem razão, temos que romper essa bolha. E uma maneira de romper essa bolha é o seguinte, você não vai mudar a cabeça de um extremista de direita, ideologicamente preparado, fascista, nazista, que nós temos muitos hoje no Brasil, como a gente tem visto. Mas nós podemos, no meio de um processo cultural, um processo educativo, um processo de comunicação, né? Esclarecer, informar, alertar pessoas que hoje tendem, grande parte dos que votaram em Bolsonaro,
principalmente em 2018, tinham votado em Lula antes. Tinham votado no Lula nas eleições anteriores. Isso pesquisas mostram. Nós precisamos recuperar esse segmento para a democracia, vamos dizer assim, para ser mais amplo, né? Eu gostaria de trazê-los para a esquerda, mas vamos dizer assim, vamos recuperar para a democracia, o sistema democrático, abandonar essas ideias de golpe, de que o PT vai trazer o comunismo, vai fechar a igreja, vai dividir as casas, essa bobageira toda que eles espalham, infelizmente tem repercussão. E o debate é o caminho para isso. Debate de ideias, o incentivo à cultura que Bolsonaro destruiu, o incentivo à educação de qualidade que Bolsonaro destruiu. Né? Quer dizer, é uma comunicação efetiva, uma comunicação moderna, uma comunicação que chegue ao último rincão do país, regionalizando essa cobertura, regionalizando os recursos. Tudo isso é muito importante para esse processo. Aline, a gente fica tocando, né, Aline? A gente fica aqui esperando. Eu tô aqui, assim, há minutos aqui ansiosa. Eu acho que ele pegando esse gancho do Denilson, é muito importante a questão da consciência de classe. As pessoas não conseguem se ver como trabalhadores, não conseguem se ver como negros, como pobres, como mulheres. Eu acho que a gente precisa de uma comunicação efetiva que trabalhe esses questionamentos dentro da nossa sociedade. Dentro da categoria do jornalismo, por exemplo, muitas pessoas, muitos colegas se veem como donos dos veículos e não se entendem como trabalhadores. Uma preocupação que o Sindijor tem, e a nossa chapa se chama Em Defesa dos Jornalistas, são esses ataques que os comunicadores estão sofrendo. Então a gente tem visto ataques que não são mais direcionados só a jornalistas de esquerda. Hoje a categoria toda sofre com esse problema e eu penso que, avaliando aí a questão da comunicação dos governos petistas, faltou isso. O governo, ele deu acesso à renda, a crédito, à moradia, à educação. A gente viu como nós, pobres, podemos ir viajar mais de avião, acessar universidades federais e FMTs, mas a gente não viu do lado governamental, do lado, inclusive, do partido, a criação e o fomento à consciência de classe. Então, é uma preocupação que eu tenho e uma preocupação que eu gostaria de levar até a equipe de transição. Cabe, nesse momento, essa retórica extremamente importante para que as pessoas se vejam como elas são. Do juiz à empregada doméstica, estamos todos no mesmo barco. 2, 3 meses sem salário, está todo mundo passando fome. Então a gente precisa entender o que é o assalariado, o que é a mais-valia, e a gente precisa sim discutir Karl Marx, né? Mas a minha pergunta, isso era só uma parte ali na fala do Denilson. Quando ali a fala que você fez sobre a Carla Zambelli, a fake news, está lá nos Estados Unidos, existe algum indício? Vocês percebem isso, de que existe apoio financeiro a esses movimentos hoje? Ou isso realmente tem sido fomentado aqui internamente, esse golpe todo, esse extremismo de péssimos esportistas que não aceitam a derrota, que não têm espírito esportivo, não têm espírito de coletividade, não aceitam a opinião divergente da sua? Existe a possibilidade de ter dinheiro do poderio internacional nesse momento? Como que você avalia isso? Ali em 2011, na Lava Jato, já ficou evidenciado o apoio político e apoio financeiro dos Estados Unidos. Há hoje essa possibilidade também? O que vocês acham?
Tá sem áudio, Hélio. Hélio, tá sem som. Tem que... Desculpa, eu desliguei aqui para não fazer ruído. Estava dizendo, Magda, a extrema-direita hoje ela é organizada internacionalmente. Não é um fenômeno brasileiro. Né? Não é à toa que Eduardo Bolsonaro está sempre viajando para os Estados Unidos em contato com a extrema-direita trumpista americana, inclusive com Steve Bannon, que foi condenado à prisão em função daquele episódio do Capitólio. E essa organização internacional, ela se espalha em diversos países. Ela tem suas estratégias, é quase que uma internacional fascista. Vamos dizer assim. Né? É uma internacional fascista, do jeito que tem internacional socialista, internacional comunista, internacional liberal, tem uma internacional fascista, não, vamos dizer, não formalizada. Mas você vê aí todo esse movimento de extrema-direita que existe hoje em todos os países. Né? Mais ou menos, a Itália foi dominada por um governo fascista hoje. Portugal tem um partido bolsonarista, praticamente, o Chega, com pouca expressão ainda. Então eu estou dizendo isso para dizer para você que não é um movimento brasileiro, é um movimento internacional que viu no Brasil um grande campo de atividade. Eles chegaram, alguns dos seus expoentes chegaram a dizer, eu não sei se foi o próprio Steve Bannon, mas alguém chegou a dizer o seguinte, a grande luta política desse ano se dá no Brasil. Isso foi antes das eleições. A grande luta política desse ano se dá no Brasil. Eles investiram aqui. Eu acredito que há recursos internacionais, não são só esses, como você falou, isso já, o Supremo está com o nome de 243 financiadores dessas manifestações, bloqueou as contas desses 243. É óbvio que tem muito mais do que 243, né? Você vê aqui em Brasília, não sei como é aí, mas aqui em Brasília, a comida servida no acampamento em frente ao QG do Exército, que a gente aqui chama de Forte Apache, é de alta qualidade. É picanha, batata, salada, é comida de boa qualidade. Alguém está pagando por isso. Né? A mobilização dos caminhões. Agora, eu não acredito que seja só, vamos dizer assim, o capital nacional, não. Mas que há um movimento organizado, estratégico. Eles provavelmente sabem que a perspectiva de impedir a posse do Lula e o governo do Lula não existe, no sentido de dar um golpe, mas que vão continuar atuando de olho numa possível reversão. Infelizmente, nós temos instrumentos para isso, o impeachment, nós temos o próprio golpe de diversas facetas, né? Como se diz, não é mais o golpe militar tradicional, mas existem outras maneiras de dar o golpe, a gente sabe disso. Então, eu diria a você que eu tenho bastante convicção de que esse movimento aliás, hoje ou ontem o Nassif escreveu sobre isso. O Nassif escreveu sobre isso ontem, mostrando algumas dessas conexões internacionais desses movimentos aqui do Brasil. Aline? Então, aproveitando até que você falou da questão do Trump, né, dessa bolha, mas assim, a gente percebeu que antes até de chegar ao governo, a comunicação do Bolsonaro, da família Bolsonaro, já era uma comunicação de guerrilha, e isso foi implantado e digamos, institucionalizado, né, na comunicação aí, essa comunicação de guerrilha durante o governo Bolsonaro. Então, assim, mas ao mesmo tempo ela se mostrou de alguma forma eficiente para comunicar. Então, assim, a gente viu aí a participação do Janones, né, que conseguiu daí furar, dar trabalho, derrubar as estratégias durante a campanha do governo Bolsonaro, bater um desespero e tudo mais. E aí eu queria saber, quando você fala, por exemplo, em modernizar, né, a comunicação, aí, falando especificamente da EBC agora, criar núcleos digitais para as redes sociais, para trabalhar virais, para comunicar no WhatsApp, para comunicar no Telegram, seria essa a ideia, por exemplo, quando a gente fala em criação de núcleos digitais, e aí se esses núcleos também não seriam interessantes, de repente,
quando a gente fala em regionalizar, é ter também profissionais espalhados, esses profissionais da EBC espalhados em outros polos, porque eu acho que tenho bem certeza da formação da EBC, mas alguns polos, por exemplo, Rio, São Paulo e tal, mas sair, espalhar mais pelo Brasil, ter outros profissionais para que trabalhem essa comunicação real, por exemplo, comunicar com o Mato Grosso é diferente de comunicar com o Amazonas, né? A gente sabe que tem essas diferenças culturais, de linguagem e tudo mais. Então, esses núcleos digitais que estão sendo pensados, essa modernização que está sendo pensada aí nessa transição, trabalha com que tipo de como que é a visão que vocês têm desses núcleos digitais, de atingir, se existe algum projeto, quando a gente fala em regionalização, mais efetivo em ter profissionais comunicando com a sua própria população, sabe, chegar mais distante, como vai ser trabalhado isso? Olha, realmente eu não saberia te responder, posso dizer assim, certamente algumas pessoas estão pensando, mas não há ainda um pensamento coletivo em torno disso, né? Não há ainda uma discussão maior em torno. Nós vamos receber terça-feira a estrutura da EBC. Nós vamos ter uma reunião com diretores da EBC, parece que não será com o presidente, será com o diretor-geral e outros, e nós vamos conhecer melhor. É claro que a gente tem informação que a gente conhece, muitos, eu não, mas muitos já trabalharam lá, e tem o pessoal que trabalha lá, que nos informa e tal, mas assim, nós vamos conhecer formalmente a estrutura. E aí que nós há um subgrupo no GT, um subgrupo que está tratando especificamente de comunicação pública, certamente vai aprofundar essas questões. Eu tendo a concordar com você. Eu acho que se a gente consegue regionalizar a linguagem, regionalizar as preocupações para chegar a cada público específico, e não apenas ao público mais amplo, mas chegar aos segmentos, que foi um trabalho, como você ressaltou, muito bem feito pelos bolsonaristas, né, de atingir segmentos. Eu acho que talvez seja importante realmente isso que você propõe. Seja importante realmente ter estruturas, seriam grandes estruturas, mas ter estruturas regionalizadas da EBC, para trabalhar principalmente essas redes sociais, as mídias sociais, né? É como você falou, de modo geral, a esquerda, vamos dizer assim, ela foi surpreendida, porque essas coisas, a evolução tecnológica é muito rápida e recente. Eu acho que ela foi surpreendida pelo bolsonarismo, você chamou de guerrilha, né? É por aí mesmo. Quer dizer, ela foi surpreendida e correu atrás, teve que correr atrás. Por quê? Daí eu vou voltar à questão colocada pela Magda. Porque eles aprenderam lá fora. Eles aprenderam lá nos esquemas de Steve Bannon, Trump, etc. Eles aprenderam isso e já trouxeram pronto para cá. E surpreendeu a esquerda. Aquele negócio, você começa a guerra, de repente você descobre que o inimigo tem uma arma que você não sabia que ele tinha. Aí você tem que produzir aquela arma para confrontar o inimigo. Eu acho, estou simplificando, mas eu acho que, de modo geral, foi pelo que a esquerda passou. Não só o Janones, que participa do GT, mas outras figuras que romperam um pouco esse esquema foram importantes na campanha, o Felipe Neto, outros, né, que ajudaram a ampliar esse... Desculpa, a gente teve a inclusão de vários influenciadores, né, digitais. Eu acho que isso facilitou muito para a esquerda comunicar com esse público que eles não conseguiam atingir. Então, acho que também, não sei se é bem uma estratégia da esquerda, do PT em si. Eu acho que a adesão dessas pessoas a essa campanha foi o que ajudou, né? E aí eu acho que também precisa agora a esquerda tentar trazer isso para dentro da comunicação do governo. Mas era só um comentário que eu queria fazer, que eu não percebi que foi um trabalho necessariamente... isso é uma coisa que talvez até me preocupe de certa forma na comunicação do governo, porque eu não percebi que tenha sido uma estratégia necessariamente genuína da esquerda ou do PT, mas sim de pessoas que aderiram e trouxeram essas ferramentas para a campanha. Então, a esquerda vai absorver isso? Será que vai conseguir trazer isso? E também, de certa forma, como o atual governo fez, né, institucionalizar aí essa comunicação? Será que aprendeu a lição? Acho que essa que é a questão. Desculpe. Vamos ver se aprendeu agora. Tudo tem seu tempo, viu, Aline? Porque uma coisa é campanha, outra coisa é governo.
Aí vamos dizer assim, falando francamente, alguns desses, não vou ficar nomeando, mas alguns desses recorreram a fake news na campanha. Não é uma estratégia que o governo possa ter, de recorrer a fake news. Então, assim, eu acho que a lição tem que ser aprendida, você tem razão, ensinaram muita coisa, mas tem que ser trazida para o âmbito de uma comunicação de governo que tem as suas responsabilidades de governo. Mas o que a essência está clara. Tem que abrir mais, tem que diversificar, tem que sair do reduto, tem que sair da bolha, tem que usar novas formas, tem que encontrar caminhos, e isso é fundamental hoje realmente. Muito bom. Eu quero sugerir a gente fazer mais uma rodada de perguntas para a gente encerrar. Não sei como é que está seu tempo, Hélio. Está tudo bem? Olha, eu estou vendo aqui que são 12h10, até 12h30 eu estou tranquilo. Tá bom, é que a gente também tem os outros convidados para outro tema aqui, que já estão participando. A socióloga Paula. Tá, não, vamos fazer uma rodada e a gente encerra aí, tá tranquilo. Mas antes de começar a rodada, a próxima rodada, eu queria que você respondesse essa pergunta do Dioclésio. Nosso querido Dioclésio Luz, ele pergunta: as rádios comunitárias serão vistas como veículos importantes no novo governo? Ele agrega aqui essa observação muito importante também. Parece óbvio, mas no passado, com a esquerda no governo, não aconteceu. Serão, Dioclésio. O Dioclésio, inclusive, está lançando um livro muito importante aqui em Brasília. O Negrão já deve ter falado isso semana que vem, sobre as escolas militarizadas, que são um grande ônus, grande malefício causado pelo Bolsonaro e replicado aqui no Distrito Federal pelo governador Ibanez, que é um seguidor de Bolsonaro. Mas voltando, as rádios comunitárias serão. É uma preocupação enorme de que como integrar essas rádios comunitárias no sistema público. Inclusive, o GT vai ouvir a Associação das Rádios Comunitárias, assim como vai ouvir também a Associação das TVs Comunitárias. Já fizemos contatos com essas duas entidades, e há essa preocupação real com as rádios comunitárias. Eu não participei dos governos petistas anteriores. Inclusive, eu deixando claro aqui, eu não sou filiado ao PT, tá? Eu sou filiado a um partido. Eu não participei dos governos anteriores, tive uma ligeira presença de 1 ano numa empresa pública, chefiando o setor de relações institucionais, comunicação com a sociedade, 1 ano. 2013. Então, não tive envolvimento na comunicação. Então, não tenho conhecimento profundo. O que eu acho é o seguinte: os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Talvez a comunicação dos governos anteriores do PT, e vamos lembrar que o último deles já está fora há 6 anos, ainda estivesse muito presa à estrutura tradicional da comunicação, dos grandes veículos, das grandes emissoras de televisão, vamos dizer assim, do analógico, né? Tivesse ainda despertado para essa questão das rádios comunitárias, das TVs comunitárias, da imprensa regionalizada, daquela que chega na ponta, que chega na população efetivamente. Talvez tenha sido isso. Eu não estou dizendo que foi, porque, como eu disse, eu não estava, acompanhei a distância, estava talvez mais voltado para o Distrito Federal do que para o plano nacional, mas eu acho que os tempos mudaram, as cabeças mudaram, e mesmo pessoas que participaram desses governos anteriores e que estão hoje na transição demonstram claramente que se modernizaram, que modernizaram suas cabeças. Muito bom. Pessoal, vocês desculpem, a gente acabou acumulando uma entrevista para outra. Maravilha, porque são temas sensacionais. Eu queria propor para vocês, Magda, vocês façam as perguntas e o Hélio responde o bloco, pode ser? Perfeito. Pode ser? Okay. Então tá, então vamos começar. Minha pergunta, João, na verdade, eu já atropelo, João, desculpa. Ansiedade. Não, manda bala aí. Ansiedade é terrível. A minha pergunta, na verdade, eu gostaria que o Hélio falasse um pouco sobre o machismo, a misoginia dentro da comunicação. A Eliane Cantanhede
assombrou a gente aí nessa última semana com os comentários sobre onde a Janja deveria estar, o que a Janja deveria fazer, e eu acho que ela não compreende muito a expressão de que mulher, lugar de mulher onde ela quiser. Mas o papel da Janja durante a campanha e o que ela tem se mostrado é de que ela não é uma mulher bela, recatada e do lar, ela é uma companheira de guerrilha, uma companheira de luta e uma pessoa com vasto conhecimento e a possibilidade enorme de contribuir verdadeiramente para muito além de uma fala em Libras, num mandato que acabou inclusive com direitos de surdos mudos. Então eu gostaria que você falasse, Hélio, um pouquinho sobre isso dentro da comunicação, se isso também vai ser pensado. A gente tem que combater o machismo estrutural, essa misoginia dentro do governo também. Essa linguagem mais humanizada a respeito das mulheres dentro da política e dentro da comunicação, ela tem que começar como, a meu ver, claro, humildemente falando, como algo, como exemplo. Eu acho que tem que existir esse exemplo. Eu acho que a Janja é um grande exemplo e eu acho que o Lula, dando espaço a ela e ouvindo da forma como ele tem feito, eu acho que a gente pode melhorar dentro do país essa questão de que a mulher tem que ficar à sombra do marido. Então, gostaria só, como mulher, como militante, como jornalista e como sindicalista, eu me vejo obrigada a tratar sobre esse tema. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Aline. Oi. Então, eu queria, na verdade, sobre a questão ainda, você começou falando disso, né, da regulamentação, dos grandes e tal, se for possível detalhar um pouquinho mais, se estuda-se aí de repente um conselho que iria regular isso, um conselho, não sei se caberia, né, especificamente para jornalistas ou para regular a mídia, como que está, queria que você detalhasse um pouquinho, porque foi muito tema de campanha, essa questão de colocar como censura, então queria que se for possível, você que falou que está bem no começo, só para alinhar melhor essa questão aí da regulação da mídia. Bom, João, eu vou fazer duas perguntas ao professor Hélio Doyle. Basicamente o seguinte, a gente tem visto o Janones divulgar que o presidente comprou bandeirinhas para o 7 de setembro, que eu acho que num contexto em que ele fosse um cara mais isento, estaria até correto ter comprado, porque é um símbolo nacional, o presidente distribui isso, está correto, de certo ponto de vista, mas como material de campanha, como ele se apoderou, se apossou desse símbolo nacional, eu achei que é errado. Então, se esse GT que ele está participando chegou a apurar, chegou a encontrar algum indício de corrupção, de malversação de verba pública da área da comunicação, e uma outra coisa, aí eu estou perguntando para o jornalista que está mais perto do centro do poder, eu diga, cara, o Brasil tem uma tradição de anistiar criminosos, como fez com a ditadura militar, e nesse momento, a gente viu isso aqui internamente na PRF aqui no estado, uma parte da PRF apoiando bloqueios. É óbvio que eles não vão se manifestar oficialmente a respeito, mas a gente vê assim que desde o cara que era o superintendente nacional da PRF, que fez campanha descaradamente pro Bolsonaro, coisa assim, em relação a esses bloqueios antidemocráticos, esse movimento antidemocrático, a gente fala muito em pacificar, o Lula falou muito em pacificar, mas essa pacificação passa por, esperar esses movimentos perderem força e não ter nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de punição para quem está atentando contra a democracia, não só tentando atentar, mas atentando de verdade contra a democracia, ou isso vai passar por uma anistia ampla, geral e restrita novamente? Bom, vou começar pela Magda, né, que foi a primeira. Magda, eu vejo da seguinte maneira, é óbvio que há uma preocupação geral hoje de se combater esse machismo, a misoginia, que foram altamente, vamos dizer assim, incentivadas de alguma maneira pelos bolsonaristas, por essa extrema-direita. Agora, o Lula tem um desafio, o Lula tem um grande desafio pela frente, que é compor um governo paritário. Você se lembra, teve um debate que ele não respondeu a isso. Não lembro onde foi perguntado, acho que pela Simone ou pela Soraya, ele não se comprometeu a fazer um governo comunitário, mas posteriormente a Simone Tebet levou essa questão para ele, ele falou em fazer um governo paritário.
Qual é a dificuldade que ele tem? É a dificuldade da realidade de um país machista, de um país historicamente machista. Né? Quer dizer, o machismo vem lá dos primórdios, você sabe disso, não vou me estender nisso, você sabe melhor do que eu. Então, hoje, nós trabalhamos numa realidade que é reflexo disso. Então, é absolutamente incoerente a presença das mulheres, por exemplo, no Congresso Nacional. Nós temos mais mulheres do que homens na sociedade brasileira, e a presença das mulheres no Congresso Nacional não reflete essa maioria. Nós temos isso nos tribunais, nós temos isso em todas as estruturas. Vamos ver quantos reitores de universidade, eu estou falando de uma área mais avançada, quantos reitores de universidade são homens, quantos são mulheres. Eu não tenho número, tá? Mas talvez aí até que a paridade esteja mais próxima, mas mesmo assim eu estou quase apostando que a maioria é homem. Então nós temos essa realidade que tem que ser vencida realmente, progressivamente. Nós vimos a importância da política de cotas para a população negra, a importância que teve, e para a gente ir paulatinamente, e eu digo paulatinamente não é por vontade nossa, é pelas condições reais da sociedade, de romper com isso. Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia de um garoto no Rio agredido por um motorista de aplicativo que achou que ele ia assaltá-lo, só porque ele é negro, é um jovem negro, foi agredido violentamente. Estava lendo um pouco antes de entrar aqui com vocês. Quer dizer, esses absurdos permanecem, e em relação às mulheres também. Agora, eu te garanto o seguinte, posso te garantir o seguinte, dentro dos que eu conheço, que estão trabalhando em função do futuro governo, há uma completa compreensão disso. Completa compreensão dessa necessidade. Há essa preocupação constante, assim, até nos detalhes. Às vezes a gente senta numa reunião, olha assim, volta, porra, mas tem pouca mulher nessa reunião. Está homem demais nessa reunião, precisa melhorar esse grupo e tal. É uma preocupação constante, tá? Eu acho que Lula, e talvez muito por influência da Janja, está aumentando a compreensão que ele tem disso aí. O Lula também, ele já confessou isso. Lula já foi machista, ele diz isso claramente. É uma evolução que nós estamos tendo na sociedade brasileira e, infelizmente, passamos aí por esses 4 ou 6 anos, seu Temer, 6 anos de grande atraso, esse e em outros campos. Né? Aline, a gente não avançou nessa questão da regulação, como eu disse. Nós não avançamos, não há uma clareza em relação a isso. Não falamos em conselho, em nenhum grupo surgiu ainda essa questão de conselho. Eu acho muito difícil que haja isso. E aí eu quero colocar uma coisa que pode ter uma ligação também com a pergunta do Nilson. A gente trabalha dentro de uma realidade. Qual é a realidade que nós temos hoje? Um Congresso altamente conservador. Um Congresso majoritariamente conservador e uma sociedade conservadora. Eu vou adiantar uma questão aqui que às vezes parece polêmica. Com tribunais conservadores. Não vamos nos iludir com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está tendo um papel importantíssimo na garantia da democracia e impedir que a extrema-direita cumpra seu projeto. Importantíssimo. Ó, importância. Mas não vamos nos iludir. Não são ministros de esquerda. São ministros conservadores, de pensamento liberal. Até aquele que poderia ser chamado mais à esquerda, porque tem um passado vinculado ao PT, se transformou conservador que defende a anistia, viu, Denilson? É o Toffoli, que diz que tem que pacificar, que não tem que condenar os crimes da ditadura. E esse é o que mais veio da esquerda. Ele tinha uma vinculação direta com o PT, trabalhou no Palácio do Planalto no governo Lula, era advogado da liderança do PT no Congresso. Então, nós vamos dar um quadro de uma sociedade conservadora, com maioria de direita, não é a extrema-direita, mas a maioria de direita, nas instituições. Esse é o limite. É um limite que o governo Lula tem. Negocia com o Congresso, negocia. Mas é questões pontuais, você pode conseguir. Vamos aprovar a PEC da transição. Mas aprovaríamos um conselho, por exemplo?
há dúvida. Então, nós ainda não discutimos isso, certamente vamos discutir. Quando discutirmos, certamente essa questão se tornará pública, em termos dessa discussão que está sendo feita, e nós vamos ter uma clareza melhor sobre isso. O que eu posso dizer é o que eu já falei. Assim, há uma preocupação de regulação das plataformas, das grandes plataformas, da internet de modo geral. Não se falou ainda em nada além disso. E aí, Denilson, você falou da anistia. Eu era jornalista no tempo, sou ainda, né? Mas eu era jornalista de campo mesmo, no tempo da anistia, acompanhei de perto todo aquele processo da anistia. E uma coisa que a gente tem que ter, assim, naquele momento, eu fui do Comitê Brasileiro pela Anistia, eu fui militante do Comitê Brasileiro pela Anistia aqui em Brasília. Naquele momento, em ditadura militar, não se conseguiria uma anistia maior do que a que houve. Até se avançou, porque o primeiro projeto de anistia excluía aqueles que eles chamavam de responsáveis por crimes de sangue. Ou seja, aqueles que tivessem ferido, matado, qualquer coisa assim, nos embates contra a ditadura. Depois avançou e anistiou todo mundo, mas anistiou também os torturadores, os assassinos, os militares, os policiais, todos esses. Isso aí, na minha opinião, teria que ter sido revertido depois, já quando a correlação de forças era outra. Infelizmente não foi. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu sou totalmente contra e sinto que esse é o clima predominante no gabinete de transição. Os responsáveis têm que ser levados à justiça. Não é punir por ato institucional, não é como é a justiça. Esse comandante, diretor da Polícia Rodoviária, assim como todos os policiais rodoviários que prevaricaram, que apoiaram os golpistas, têm que ser levados à justiça, têm que responder processos administrativos no âmbito lá da corporação, assim como todos os outros cometeram crimes, incluindo Jair Bolsonaro e seus filhos. Quer dizer, eu acho que isso aí há uma compreensão clara disso. Não vai ter essa de pacificar o país é uma coisa, deixar criminosos soltos é outra. São coisas diferentes. Os criminosos da ditadura ficaram livres. Ao contrário do que aconteceu na Argentina, no Uruguai, no Chile e outros países, aqui eles ficaram livres. Né? Por um erro da nossa sociedade, que não faria isso no tempo da ditadura, mas poderia ter feito isso depois, naquele período conhecido como Nova República. Mas é a situação real que a gente vê. Sobre a questão primeira que você colocou, do Janone, vou te contar a história como foi, tá? É por isso, viu, Negrão, que eu não quis continuar os programas estando na transição, porque a gente não sabe o que pode falar e o que não pode, né? Fica aquela dupla situação, né? Mas isso aí eu vou contar para vocês. No relatório que o Ministério das Comunicações fez, apareceu lá um contrato com uma empresa, Só Bandeiras, se eu não me engano o nome era esse, Só Bandeiras. Foi com base nessa informação que o Janone tuitou. Nós não temos detalhe, nós não sabemos. Aí a SECOM respondeu. A SECOM do Bolsonaro respondeu, dizendo, olha, foram produzidas sim bandeira, mas só 3%, acho, do contrato se refere a bandeiras. Resposta complexa. Então, assim, foi uma responsabilidade do Janones de ter tuitado em cima da informação que nós todos recebemos de que há um contrato do Ministério das Comunicações com uma empresa chamada Só Bandeira. Quais os detalhes, nós não sabemos ainda. Nós vamos aprofundar isso, principalmente o grupo GT Comunicações. Mas isso aí, na nossa área, nós não podemos dizer que nós já encontramos irregularidades. Nós sabemos, por informações que chegam, por conhecimentos, que há algumas áreas em que isso deve haver. Nós ainda não temos condições de chegar e dizer, houve aqui, ali. A gente sabe de coisas públicas, sabe que a comunicação social do governo está sendo dirigida por militares.
inclusive policiais militares. Nem a militar de Força Armada, da Polícia Militar. Sabe que a EBC hoje tem um comando militar. Isso, na minha concepção, é uma irregularidade grave, mas não é uma... A gente sabe de algumas situações estranhas na EBC, mas não dá para falar nelas ainda, porque nós temos que comprová-las, temos que ter os dados concretos, temos que ter isso. No relatório do Tribunal de Contas da União sobre possíveis problemas nesse governo, não há nenhuma referência, nós já examinamos isso, não há nenhuma referência à área de comunicação. Bom, eu quero ler aqui alguns comentários e entre eles tem uma pergunta aqui do Ramos também. Ele faz a seguinte pergunta. Você já até abordou isso, mas a dificuldade para identificar a responsabilidade de crimes da internet, das fake news, os golpes vários, é agravada pela falta de legislação. Não seria essa regulação hoje uma questão também de segurança? E ele agrega, ou seja, esse debate sobre o marco regulatório não deveria passar principalmente pelo Ministério da Justiça. Antes de você responder, Elis, eu vou ler mais 2 comentários. A Daphne Spolt, nossa querida colega jornalista, ela que parabeniza pelo programa, né? Está muito bom o programa, parabéns, super importante. E o Maurílio Mederix também, que traz aqui as suas observações sobre o nosso programa. Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando e comentam aqui. Hélio, sobre a pergunta do Eduardo. Olha, eu acho que sim. Para falar a verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas eu acho que ele tem razão, Eduardo tem razão. E certamente a transição ela está organizada em grupos temáticos, mas tem uma coordenação desses grupos temáticos que não é só o mercadante. É uma estrutura, tem uma estrutura de assessores, de procuradores, pessoal da área jurídica, e os relatórios vão ser todos confluídos e certamente a coordenação, se os grupos temáticos não detectarem isso que o Eduardo já detectou, se os grupos temáticos não detectam, certamente essa coordenação, que é altamente qualificada, são gestores públicos, assessores, procuradores, advogados da União, esse grupo vai detectar e falar, olha, isso aqui passa por outro ministério também, isso aqui não é exclusivo de vocês, isso aqui... Por exemplo, nós vamos, isso aí já há um consenso informal, que nós não discutimos, não votamos ainda, vamos dizer assim, mas está claro, nós vamos retirar propor a retirada da EBC do Plano Nacional de Desestatização. Tirar a EBC da desestatização. Queremos privatizar a EBC. Pelo contrário, nós queremos fazer uma grande empresa do sistema público de comunicação, como eu disse. Bom, isso passa pelo Ministério hoje da Economia, passa pelo planejamento, porque não é a comunicação que cuida do plano. Entendeu? É um exemplo que eu estou dando. A gente já tem consciência disso. Nós vamos fazer a proposta sabendo que ela tem que passar por essas outras áreas também. Eduardo tem razão. Essa questão que ele coloca de regulação das plataformas, principalmente, regulação da internet, ela é uma questão também de segurança. Muito bom. Alguém queria agregar alguma coisa assim que tivesse aí? Porque eu sei que jornalista fica doido para perguntar, né? Mas o Hélio também já está estourando o tempo dele, que ele delimitou aí, que é compromisso. Eu vou agradecer então, Hélio. Muito obrigado, bom revê-lo. Foi um bate-papo muito, todo mundo aqui elogiando, o pessoal comentando, muita gente participando, muita gente também comenta aqui no WhatsApp. Magda Matos, querida, faz tempo também que a gente não se via, né, Magda? Muito tempo. Tempo demais. Tempo demais. A gente precisa se reencontrar. Nós precisamos estar juntos mais vezes. E meu recadinho, ele é claro. Jornalista, participe da vida do seu sindicato. Vote na chapa em defesa dos jornalistas. Chapa única do Sindijor, importantíssima participação para fortalecimento da nossa categoria. Eu agradeço a participação, João, agradeço a oportunidade, é uma verdadeira honra estar aqui com vocês. Não sei se eu sou tão merecedora assim não, mas fiquei assim extremamente feliz de participar junto com o Hélio, junto com você, João. São 2 jornalistas que eu tenho enorme admiração. O Denilson e a Aline nem falo, então, acompanho aqui de Mato Grosso. Estamos num estado extremamente bolsonarista, é muito difícil. O trabalho do jornalista aqui é muito complicado. Os meninos que estão aí na lida diária mesmo, meus parabéns, vocês são
Guerreiros, parabéns aí pela comunicação, Aline, Denilson. João, só agradecer a oportunidade. E Hélio, vamos manter contato. Essa questão da regionalização é muito importante porque Mato Grosso fala uma linguagem muito bruta bruta para a população, bruta para as minorias, bruta para todas as mulheres, para os comunicadores. É muito difícil e a gente precisa de uma ajuda significativa para uma mudança estrutural da comunicação, da forma como as pessoas se enxergam, para criar consciência de classe. A gente precisa que o governo esteja muito presente aqui, que seja um governo realmente democrático e plural. E a gente conta com você, com esse vasto conhecimento, essa experiência gigantesca que você tem. Muito obrigada. Bom, Magda, só para agregar aqui, eu esqueci de morar lá na NBio do Hélio. O Hélio foi presidente do Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal e foi também um dos dirigentes da Federação Nacional de Jornalistas. Eu dei uma pontadinha na vida dele. Aline. Oi, bom, João, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui participando junto com o Hélio, falar dessa transição, falar dessa comunicação que vai ser essencial para o novo governo, para que a gente atinja pessoas que não estão sendo atingidas ainda pela comunicação da esquerda e com a política do governo. Como a Magda disse, Mato Grosso é um estado extremamente bolsonarista. É muito difícil. A gente é atacado o tempo todo, né? Seja por políticos, seja nas manifestações. A gente viu também aí durante a campanha como o assédio eleitoral dentro dos ambientes de trabalho foi muito forte aqui em Mato Grosso. Então a gente realmente, assim, a questão da regionalização eu vejo como algo muito fundamental para a comunicação do governo, para que atinja cada vez mais pessoas fora dos grandes centros, né? Fora até das capitais também. Acho que, por exemplo, na eleição de São Paulo, que a gente viu que na capital, o estado no interior diferente da capital, eu acho que é essa dificuldade de chegar nessa distância. A gente percebe isso aqui também. O interior, como a força desse interior, né, não está sendo atingida com essa comunicação. E claro que a gente tem dificuldade e tudo mais, mas acho que regionalizar, saber comunicar fora dos grandes centros vai ser fundamental para o governo. Mas muito obrigada mesmo por poder participar aqui, a gente debater isso, trazer propostas também, né? Que a gente acabou sugerindo algumas coisas aqui com o nosso colega. Magda, é um prazer também dividir essa telinha com você. Denilson, João, obrigada, gente. Quando precisar, João, estamos aí, tá bom? Uma honra participar aqui. Acho que é a minha vez agora, né, João? Velho, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Me engrandeceu enormemente. Foi muito bom saber que está reunido com vida inteligente, gente bonita, elegante, sincera, tá? Professor João Dolly, uma honra dividir essa bancada de debate virtual contigo. As colegas Magda e Aline, realmente não sinto essa agonia que vocês sentem. A gente foi extremamente oprimido durante esse período mais recente pelo bolsonarismo. Então é muito bom conversar com vocês. Foi um ótimo debate. Eu realmente me senti engrandecido por ter participado desse momento. Muito obrigado, João. Vou lhe ser eternamente grato por isso. E queria, com a autorização do pessoal que participou com a gente, dizer que é o seguinte: a gente vai reproduzir isso nas nossas plataforminhas digitais, João. Então, se ninguém tiver nada contra, a gente gravou o programa, nós vamos reproduzir. Inclusive, vou compartilhar com vocês, tá? E é isso mesmo, João. Estamos à disposição para sempre que precisar. Foi de altíssimo nível, me engrandeci. Me sinto honrado por ter participado. Muito obrigado. Obrigado, Denilson. Hélio, um abraço. Logo eu estarei aí em Brasília, vou fazer uma visita para você. Preferência lá no CCBB. Magda, Aline, Denilson, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Obrigado a vocês. Foi um prazer estar junto, viu, gente? Igualmente. Isso mesmo, eu tinha esquecido de falar com ela e despedir, né? Estou despedindo agora, a sua revelia. Foi um prazer mesmo. Foi muito bom estar aqui com vocês, conhecê-los, ainda que virtualmente. E, João, vindo aqui, vamos lá, você vai ver aquela agitação lá no CCBB. CCBB, João, tem o pessoal que trabalha e tem o pessoal que quer dar entrevista. Fácil.
Em todo lugar, né, João? Gente, obrigado, Hélio. Um abraço para todo mundo.